O Palmeiras, naquele jogo característico deles de lançar os jogadores rápidos na frente, que nos obrigou, e como nós não ficamos com bola, entramos um bocadinho no jogo deles, e eles nesse jogo físico, são mais fortes que nós. Salve, rapaziada, Lucas Flá na área. Vídeo de hoje eu quero comentar aqui sobre o pós-jogo do Palmeiras 4, Flamengo 3. Foi um jogo bem complicado, eu diria, tem muitas coisas aí para analisar, mas antes eu queria fazer uma análise juntamente com vocês sobre a entrevista coletiva do Vitor Pereira. Muita coisa aí que eu acredito que tem de errado ainda no Flamengo. Eu sei que a gente está no começo de preparação, mas enfim, não esqueça de deixar seu like aí, se inscreva no canal, tá? Comenta aí o que você achou desse jogo, se você ficou com uma raiva. Eu fiquei com uma raiva, tanto que eu falei, cara, nem vou fazer pós-jogo agora, nem vou gravar nada agora. E, enfim, tô fazendo esse vídeo hoje e eu quero fazer essa análise juntamente com vocês, beleza? Então, sem enrolação, vamos ver o que o Vitor Pereira falou desse jogo aí. A todos, assim, começar com uma final com o resultado de 4-3, uma derrota, não é? Um jogo com muitos golos, um jogo muito corrido não quer dizer que seja bem jogado, mas muito corrido, de um lado e do outro, muitos golos marcados, e acredito eu, por todas as indicações que tenho, com um golo a decidir um jogo destes, um golo irregular a decidir um jogo destes. O quarto golo deles é um golo irregular, segundo as informações que tenho. Mas registar o quê? Registar a atitude dos jogadores, porque quiseram sempre dar a volta ao resultado. Tivemos duas vezes em desvantagem, conseguimos marcar. Tivemos a oportunidade na segunda parte de fazer, depois do 3-3, de fazer o 4-3, e depois acabamos por sofrermos nós o 4-3. Portanto, registar também os erros defensivos, porque nós de facto temos que melhorar do ponto de vista defensivo. O nosso processo defensivo tem que ser mais consistente, e pronto, e valorizar também os nossos adeptos que se deslocaram aqui e que nos apoiaram do princípio ao fim. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Como você falou, uma defensiva que não foi bem na partida. Com a saída do João Gomes, parece que o meio de campo ficou um pouco exposto, com o Gerson e o Thiago Maia. Tendo isso tudo em consideração, e também que a semifinal do Mundial está se aproximando, como você vai preparar essa equipe? Porque hoje o torcedor do Flamengo sai daqui com o seguinte pensamento: a gente pode fazer 5 gols, que vai levar 6, e fica com medo de uma eliminação precoce na semifinal do Mundial. Assim, nós temos que defender com bola. Esta equipa não tem uma propensão, não tem muitos jogadores com uma propensão, tem muitos jogadores com propensão ofensiva, quer dizer que está sempre perto de fazer golo, e tem que se tornar mais forte defensivamente, portanto, mais consistente defensivamente. Portanto, esse é o processo. Eu já referi isso mesmo nos jogos anteriores, que tínhamos que melhorar o nosso processo defensivo. Estamos no início do processo, estamos a começar o trabalho agora. Naturalmente, esta equipa tem que saber defender com bola, e foi o que não nos aconteceu na primeira parte. A primeira parte entramos num jogo sempre acelerado, sem serenar, sem ficar com bola, e isso depois obriga-nos a sofrer, porque o processo a sofrer quando não temos bola, não é? Isso associado a alguns erros que têm que ser registados e corrigidos. Temos que assumir isso, temos que os corrigir, temos que analisá-los e corrigi-los, e com certeza no futuro vamos ser mais fortes, tanto defensivamente como ofensivamente. Como? É muito melhor ganhar marcando golos e não sofrer, do que marcar 3 golos e acabar por perder a final porque concedemos 4 golos. Isso naturalmente vai ser trabalhado, vai ser corrigido, vai ser analisado, e é o que temos que fazer, não é? O caminho é mesmo esse. O caminho é analisar os erros
e ir corrigindo até que o processo se torne mais consistente. Vitor, aqui à sua direita, Gustavo Henrique. Eu tive uma sensação que, além do Palmeiras vencer a gente por méritos técnicos, fisicamente, percebi, pelo menos na minha visão, que eles estavam um pouco melhor. Você já bateu nessa tecla da preparação física? Você reconhece que o Palmeiras estava melhor também nessa questão? Como você pretende trabalhar isso? Vai ter um tempo bom agora para o Mundial para trabalhar. Como é que você pretende analisar isso? Bom, se nós olharmos para a nossa equipa é uma equipa que tem muitos jogadores técnicos. A nossa equipa, eu não vejo uma equipa muito forte fisicamente, não é? Nas suas características. Os jogadores mais técnicos, os mais criativos são fisicamente não são jogadores fortes. Agora nós temos é que muitas vezes dá a sensação que fisicamente não estivemos bem, pois eu sou da opinião que não estivemos bem no primeiro tempo taticamente, ou seja, nós não conseguimos fazer o nosso jogo, e o nosso jogo é um jogo com bola, é um jogo para ter paciência e esperar o momento certo de acelerar. O que aconteceu no primeiro tempo é que o jogo andou muito corrido de um lado para o outro, muito físico, muito partido, com o Palmeiras naquele jogo característico deles de lançar os jogadores rápidos na frente, que nos obrigou, e como nós não ficamos com bola, entramos um bocadinho no jogo deles, e eles nesse jogo físico são mais fortes que nós, mas não tem a ver com estar bem ou mal fisicamente, porque depois no segundo tempo construímos jogadas bonitas, podemos ter chegado ao 4-3, nós, com jogadas bem construídas. Agora, sempre que marcamos, levamos com aquele penalti que quebrou, de facto quebrou, que até podia ter quebrado animicamente a equipa, mas a equipa tentou mais uma vez, fizemos outro golo bonito, no 3-3, e depois levamos com um golo irregular, segundo informações que me deram, porque eu ainda não tive a oportunidade de ver. Vitor, Gustavo Schwab, Record TV Brasília. Você ressaltou que está nesse começo de processo, principalmente na questão tática com a equipe. Tem o Mundial agora, também tem a final da Recopa. Como vai ser esse trabalho? Como construir esse time até esses campeonatos que são importantes? Quais são os pontos que vão ser assim, dados mais atenção na equipe? Assim, nós temos construído um bocadinho, assim, preparar um jogo destes com o Palmeiras, jogando o Carioca, o transfer é quase nulo, não é? O transfer é quase nulo. Agora, por exemplo, este jogo hoje é um jogo importante para nós prepararmos o Mundial, porque o nível competitivo é, de facto, hoje o nível competitivo foi muito mais, comparativamente com os jogos que nós disputamos anteriormente, foi muito mais alto, não é? Muito mais alto. Vamos ter agora uns dias, corrigir o que tivemos que corrigir e apresentar-nos melhor, mais fortes no Mundial. Última pergunta aqui. Vitor, boa noite. Você substituiu o Gerson no segundo tempo, ele inclusive já parecia cansado quando a partida estava empatada em 3-3, e você também tirou a Arrascaeta. A torcida tem uma percepção de que às vezes ele pode não estar muito bem, mas em um lampejo talvez possa desequilibrar ou definir a partida. Queria que você fizesse uma análise das suas substituições no segundo tempo e o efeito que elas surtiram, por gentileza. Assim, as nossas substituições são sempre no sentido de perceber quem está de facto com dificuldades físicas. O Gerson teve muitas vezes, porque muitas vezes que fechar o lado esquerdo e correu quilómetros, correu muito, desgastou-se muito. Defensivamente desgastou-se mais do que aquilo que devia, para depois estar fresco para dar também, para jogar com a qualidade que tem em termos ofensivos. O problema é que foi obrigado muitas vezes a fechar o corredor,
né? No corredor do lado do Arrascaeta. O Arrascaeta também, na minha opinião, na opinião do meu staff, desgastado, com a equipa lá, com o Palmeiras lá fechado atrás. Nós entendemos que precisávamos de jogadores frescos, que no 1 contra 1, e daí a entrada do França e do Cebola. Portanto, foi nesse sentido de aquele bloco mais baixo deles, conseguimos furar o bloco. E o Gerson, pelo desgaste físico que teve, achamos que o Vidal, com a experiência que tem, que podia acrescentar alguma coisa ao jogo. Portanto, agora as substituições são sempre feitas e só vemos o resultado das substituições a posterior, não é? Eles tentaram, não é fácil entrar quase no final do jogo com as coisas, com o jogo no andamento que estava. Portanto, deram o seu melhor, tentaram, mas não conseguimos chegar ao golo. Bom, rapaziada, essa foi a entrevista aí do Vitor. Tem alguns pontos aqui que eu quero analisar juntamente com vocês. Antes disso, eu quero deixar os créditos, tá, desse vídeo. Quem fez a gravação desse vídeo é o canal Arena Web, tá? Vou deixar aqui na descrição aqui os créditos. E assim, cara, algumas coisas aqui que me chamou muita atenção nesse jogo do Flamengo, tá? Primeiro tempo do Flamengo foi horrível, tá? O meio campo do Flamengo inexistiu. Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de manter Gerson e Thiago Maia jogando juntos, tá? Porque o João Gomes, ele era o motorzinho ali do meio campo. Então ele fazia a caída pelas beiradas, né, do campo, fazia proteção, coisa que a gente não tem no Gerson e nem no Thiago Maia. O Thiago Maia, ele é um pouco mais defensivo que o Gerson, mas não é característica dele fazer o mesmo papel do João Gomes. Então o Thiago Maia fica correndo para um lado para o outro sozinho, enquanto o Gerson tem que apoiar o ataque e apoiar a defesa. Ele acaba se desgastando muito, tanto que no começo do segundo tempo você via nitidamente que o Gerson não estava aguentando correr em campo, tanto que a gente tomou o 4º gol lá do Gabriel Menino, foi nas costas do Gerson. O Gerson não acompanha o Gabriel Menino, a bola sobra pro Gabriel Menino e ele acaba dando um chute lá, o Santos fazendo aquela pichotada, né? E não entendo o que passou na cabeça do Santos, que ele não esticou a mão para defender, ele recolheu o braço. Mas assim, coisas que acontecem que eu não consigo entender, porque o jogador toma determinada atitude, né? Mas enfim, cara, outro ponto aqui muito importante também, Varela, avenida, não gostei do Varela. O Varela até agora não se encontrou, sei que são poucos jogos assim pra gente falar, pô, beleza. Mas assim, Varela muito mal. Gerson cansou, eu acho que o Gerson tá jogando numa posição que não deva ser a dele, tá? Na minha opinião, o Everton Ribeiro para mim não jogou bem, não foi um bom jogo dele, tá? Foi muito mal. Na minha opinião, o que eu faria, né, se eu fosse técnico, no esquema tático? Eu adiantaria o Gerson, tá? Adiantaria o Gerson no lugar do Everton Ribeiro, deixaria os dois ali, o Gerson e o Arrascaeta ali, revezando, trocando de posição durante a partida. E a gente precisa contratar um volante pro lugar do João Gomes, cara. E esse volante contratado vai ser que vai jogar a do Gerson, tá? Por enquanto, eu tentaria o Pulgar, não sei como que ele tá fisicamente, não sei por que não dão muita oportunidade para ele, se ele não tá treinando bem, se é coisa do tipo, mas assim, eu tentaria Pulgar e Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta ali no meio. Por quê? Eu vi um comentário de um cara falando assim, mas quando o Gerson jogava com o Ilharão não dava certo. Mas vocês têm que lembrar que a gente tinha o Bruno Henrique fazendo essa do corredor. E a gente não tem mais, a gente tem o Pedro, que agora o Pedro não faz isso. O Pedro fica lá na frente com o Gabigol. Então fica 2 atacantes lá na frente, Arrascaeta e Everton Ribeiro nas beiradas, que não voltam muito, tá? Então a gente tem 4 jogadores na frente que não marca. E atrás Gerson e Thiago Maia só. Entende? Então assim, Vitor Pereira vai ter muito trabalho, tá? Muito trabalho mesmo para arrumar esse time aí pro Mundial. Se jogar do jeito que jogou contra o Palmeiras, se a gente chegar na final contra o Real Madrid, se jogar desse jeito, cara, é 5-6-0, cara, sem brincadeira, porque o meio campo do Flamengo inexistiu. E se você der o meio campo pro Real Madrid, cara, pro Modric, pro Toni Kroos, pro Valverde, cara, os caras vão deitar na gente, mano. Vão deitar. Se a gente passar pra final, tem essa também. Então, assim, muita coisa aí que me chama muita atenção, tá? O Flamengo não jogou para ganhar. A gente achou ali algumas bolas ali, numas boas jogadas. Acho que no segundo tempo a gente cresceu um pouco, mas foi pouca coisa. O Everton Ribeiro, ele fez uma jogada genial com passe pro Gabigol e em seguida ele fez aquele pênalti infantil, tá? Que o capitão do Flamengo fazer um pênalti desse infantil. Não sei se acho que ele quis evitar tomar o chapéu pro Endrick, não sei o que passou na cabeça dele.
Davi Luiz, muito mal. Caraca, mano, como o Davi Luiz foi mal esse jogo, tá? Eu já comecei até a pensar no Fabrício Bruno ali, porque o Fabrício Bruno começou o ano voando. Não sei aí, tá? É uma coisa a se pensar, tá? O Davi Luiz já tá numa certa idade, o Fabrício Bruno é um zagueiro mais novo, tá jogando, tá pedindo passagem. Era diferente se a gente falasse assim, pô, o Fabrício Bruno pode ser que seja melhor. Não, o cara tá jogando pra isso. E eu vi também que recentemente não, né? De ontem pra hoje já surgiu boatos aí que o Flamengo vai atrás de um atacante pela beirada, pela direita, e para um volante, né? Acho que o Marcos Braz se tocou, que vai ter que fazer a reposição para o lugar do João Gomes. E assim, isso já mostra, cara, que o Flamengo não vai mais depender e forçar o Marinho, cara. Isso já mostra que o Marinho tá descartado. Se o Flamengo tá procurando um atacante pela direita, eu já tinha falado isso num outro vídeo, que o Flamengo não conta mais com o Marinho. Pode perceber, cara. Eu acho que o Flamengo vai botar o Marinho para ser negociado, tá? Ou vai ficar lá sucateado no canto lá, mas não vai ser utilizado. O Vitor Pereira não vai utilizar ele. Cara, muita coisa aí que a gente tem que aprender com esse jogo. Esse foi o primeiro jogo forte. Uma coisa que o Vitor Pereira falou aqui nessa entrevista, eu concordo com ele. Esse foi o primeiro teste contra Madureira, contra Portuguesa, contra Nova Iguaçu e contra Bangu. Isso aí não é teste, cara. Esse foi o primeiro teste mesmo. E eu acho que foi bom pra gente ver as coisas de erradas que tá tendo aqui no Flamengo, no time, no elenco do Flamengo. Porque às vezes a gente ganhando de 5-0 de Portuguesa, de Madureira, de Bangu, ninguém percebe isso, essas falhas. Quando você enfrenta um time grande, você nota ali uma deficiência em algumas partes ali do elenco, tá? Então eu espero que esse jogo sirva para algo de positivo, né? Vamos ver se a gente consegue tirar algo de positivo, que seja isso, que essas falhas, essa deficiência, seja algo que o Marcos Braz possa olhar e falar, cara, a gente precisa corrigir isso. Senão, cara, não vai dar, tá? Esse meio campo aí do Flamengo, nessa formação, só se fosse o Guardiola ali, cara. Porque não tem marcação, só tem o Thiago Maia marcando. E eu acho que o Thiago Maia, ficou nítido que o Thiago Maia não vai aguentar esse pique todo, entendeu? Sozinho. Então, eu quero saber o que você acha desse jogo, qual que foi a sua impressão, o que você achou, se você curtiu. Obviamente, tenho certeza que você não curtiu. Dava pra gente ter ganho esse jogo. Mas com o decorrer do jogo, você vê que Cara, o Flamengo sempre perde com falhas individuais, cara. Sempre perde com falhas individuais. Não tô tirando mérito do Palmeiras. O Palmeiras jogou muito. O Palmeiras foi superior ao Flamengo. Mas assim, cara, o primeiro gol foi falha do Davi Luiz. Pra mim, dava pro Santos ter pego. O segundo gol foi falha também. O segundo gol foi falha também, que foi do Gabriel Menino, aquele chute de fora da área. Pô, o Palmeiras fez uma triangulação no meio do campo do Flamengo, que parecia que só tinha um time em campo, tá? Falha também do meio campo do Flamengo, do Thiago Maia e do Gerson. O terceiro gol foi de pênalti. O quarto gol, falha também. Você vê que nitidamente o Dudu recebe a bola sozinho, toca pro Veiga, que cruza pra área, passa no meio de todo mundo, e chega o Gabriel Menino sozinho e faz o gol. Enfim, tudo falha individual. O Santos também, ridículo. Mas enfim, espero que esse jogo sirva de aprendizado aí pra gente focar no Mundial, chegar firme no Mundial. Tem que contratar, não tem como ir com esse time. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse jogo. Quem foi o pior da partida pra você, coloca aqui quem foi o pior da partida pra você. Beleza? Não esqueça também de deixar seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Vou deixar esses 2 últimos vídeos aqui, ó, pra você assistir lá. Beleza? Tenho certeza que você vai curtir. Então, é isso aí, galera. Tamo junto. É só o começo.